Portanto, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Tens tu lido a história da dura cruz, na qual Jesus morreu, desfazendo as trevas, raiou a luz, manando sangue seu. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo salvou por fim na cruz um malfeitor, que sofrendo na cruz lhe roubou de mim. Oh, lembra-te, Senhor, Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo exclamou na cruz: eis consumado está. Foi por mim, foi por ti que morreu Jesus. Aceita Cristo já. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Jesus padeceu na cruz por mim. O justo morreu pelo injusto, o santo se entregou pelo profano. Eternamente agradecidos ao Senhor, eternamente agradecidos àquela obra tão perfeita, obra de amor, debaixo de muito sofrimento, mas movido por tamanho amor. Cristo na cruz padeceu por mim.
Parece um paradoxo, ou seja, paradoxo é algo que à primeira vista parece contrastar com o senso comum, mas é verdade. Paradoxo é algo que parece que não é, mas é. Parece que não é certo, mas é certo. Um paradoxo aconteceu naquele dia no Calvário. Não parecia certo, não parecia justo Jesus padecer na cruz por mim. Não parecia justo ele morrer ali, o justo, o santo pelo profano, o justo pelos injustos. Poderíamos dizer um grande paradoxo aconteceu. Jesus padeceu na cruz por mim. E aí começamos a ver um Deus chamado de paradoxo, ou um Deus paradoxal. Você encontra, meu amigo ouvinte, que paradoxo é algo que à primeira vista parece que é, mas não é. Paradoxo é algo que parece ser errado, mas é certo. Parecia errado Cristo morrer na cruz por mim, mas era certo. Porque se ele não houvesse morrido no Calvário, nenhum de nós hoje poderíamos estar desfrutando de tão grande graça e cantando, como agora há pouco foi rodado. Jesus morreu na cruz por mim. Um paradoxo. Algo à primeira vista que contrasta com o senso comum. A Bíblia está cheia de paradoxos. A Bíblia está cheia de coisas que parecem que não são, mas são. A Bíblia está cheia de coisas que contrastam com o senso comum. Não era comum, livro de Josué, capítulo 10, verso de número 13, não era comum um homem parar o sol e a lua. Não era comum Josué ordenar sol e lua para que parassem por um dia inteiro, para que ele pudesse terminar uma importante batalha. Mas certo é que Deus dentro daquele homem, nunca o homem, mas Deus dentro do homem, Deus dentro daquele vaso, parou o sol e a lua. Isso nós podemos chamar de um paradoxo, algo que contrasta com o senso comum. O senso comum diz a terra gira 24 horas. O sol vai girando, o sol vai girando. O sol nasce e se põe. Às vezes, humanamente falando, ninguém pode parar o sol. Mas a Bíblia diz, Josué parou o sol. E quando Josué parou o sol, ele então estabeleceu um paradoxo na Bíblia. Algo que não parecia possível, se fez possível. E você vê muitos outros paradoxos. Guarde essa palavra, paradoxo, ou seja, algo que parece que não é, mas é. Um paradoxo é algo que à primeira vista parece contrastar com o senso comum. Nós temos muitos paradoxos na Bíblia Sagrada. Sansão, a Bíblia nos diz, amigo ouvinte, você encontra isso em 1 Samuel, capítulo de número 17. Você encontra que a Bíblia diz, Sansão matou milhares de filisteus usando apenas uma queixada fresca de jumenta. Você poderia pensar, mas isso é impossível. Realmente, é impossível um homem só matar milhares em uma peleja. Parece coisas cinematográficas, parece coisa de ficção, até parece coisa de Hollywood, um homem matando
milhares de filisteus. E olha lá que tudo que ele tinha você encontra ali em 1 Samuel 17. Tudo que ele tinha era apenas uma queixada fresca de jumenta. Você vê isso. Agora, parecia assim um absurdo, ou disse um paradoxo. Sansão lutando apenas com uma queixada de jumenta e matando milhares de filisteus. Sansão também, diz a Bíblia, em Juízes, melhor dizendo, ele também puxou os portões de uma cidade, tomou as suas dobradiças e os carregou até uma colina e colocou aquele alto portão lá em cima da montanha e deixou a cidade sem portões. Aquilo era impossível para um homem. Homem não poderia fazer aquilo. Porém, a Bíblia diz que o Senhor apoderava de Sansão. E todas as vezes que o Senhor apoderava de Sansão, era um paradoxo. O homem fazia coisas impossíveis de um homem fazer. E aí a Bíblia diz em Mateus 19, 26, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Ali estava o paradoxo, um homem fazendo coisas que nenhum outro homem houvera feito antes dele, matando milhares, uma batalha desigual. Pense em 1000 filisteus contra apenas Sansão. Seria uma luta desigual, no mínimo uma luta injusta, porém, aconteceu um paradoxo. Algo que parece que não é, mas é. Parece que Sansão não seria vitorioso, mas foi. Parece que Sansão não iria prevalecer sobre 1000 filisteus, mas prevaleceu. Isto se chama paradoxo. Parece que não é, mas é. Parece que não é certa a vitória, mas é. Quando tudo diz o contrário. Parece que não é certa a mensagem, mas é. Quando tudo diz o contrário, isso chama-se paradoxo. Mensagem pregada pelo profeta de Deus, William Branham, com o tema paradoxo. De onde tiramos muitas das nossas reflexões, de onde nos advém muito alimento espiritual, todas inspiradas no livro sagrado, na Bíblia, nas palavras da profecia. Davi, um rapaz chamado Davi. Que paradoxo a vida de Davi. Matou um treinado guerreiro que se chamava Golias. E ali você vê o pequeno Davi em cima do grande Golias. Davi tinha dificuldades para levantar a espada de Golias, de tão grande que era Golias e tão grande era a espada de Golias. Mas ali você tem aquele lindo quadro, o pequeno Davi. Ele era menor do que a espada de Golias. Depois daquela pedrinha bater bem na testa de Golias. O único lugar mortal em Golias que estava desguarnecido era a testa. E depois daquela pedrinha pegar a testa de Golias, você vê o pequeno Davi em cima do grande Golias, usando a própria espada de Golias, que na verdade era maior do que Davi. E a arma do inimigo serviu para cortar a cabeça do inimigo. E aí você lembra do profeta Isaías dizendo, toda arma, toda ferramenta forjada contra ti não prosperará. A espada de Golias estava forjada contra Davi, porém não prosperou. A espada de Golias foi usada para cortar a cabeça de Golias. A mesma coisa nos diz o profeta Isaías, toda ferramenta, todo intento, todo mal, tudo que é forjado contra ti não prosperará. Mas antes, essa espada de Golias, este mal que Golias traz sobre você, a perseguição de Golias, a arma que Golias tem, simplesmente servirá para cortar a cabeça de Golias. E aí você vê, embora Golias fosse o dobro que o pequeno Davi, e estivesse coberto de armadura, você vê o grande paradoxo. O pequeno Davi em cima
do grande Golias. Que paradoxo! A Bíblia, eu poderia dizer, é um livro paradoxal. Parece que se contradiz, mas nunca se contradiz. São paradoxos. Às vezes alguns dizem, a Bíblia se contradiz. Em Mateus 28:19 a Bíblia diz: Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, começando de Jerusalém. E ali você vê Jesus dando a ordem, em Mateus 28, verso 11 em diante, para os 11 discípulos. E eles saem dali para cumprir a ordenança do Mestre. E quando chega no dia de Pentecostes, depois de cheios do Espírito Santo, depois de terem experiência com fogo, com as línguas estranhas, com vento impetuoso, depois de marcados, selados com o Espírito Santo, o qual vai até o dia da redenção, Efésios 4:30, não entristeçais, pois, o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. E ali você vai ver aqueles 11 discípulos em Atos 2, verso 37, a Bíblia diz que aquelas quase 3.000 almas, os quase 3.000 convertidos, as primeiras conversões da Bíblia, da igreja primitiva após a assunção de Jesus. E no dia da descida do Espírito Santo, quando eles perguntam a Pedro e aos demais apóstolos, aos demais varões, ou seja, perguntou aos 11 que estavam recebendo a ordenança em Mateus 28, verso 11 em diante, o que eles deveriam fazer para se remir, o que eles deveriam fazer para se retratarem, o que eles deveriam fazer para terem seu arrependimento aceito. E quando eles então perguntaram a Deus, ou perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que deveriam fazer eles, você encontra Pedro falando e os 10 não contestaram a Pedro. Estavam eles em comum acordo. Pedro tomou a palavra e diz: arrependei-vos e cada um de vós e sede batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ali você vê, meu querido ouvinte, Pedro dizendo para o povo ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí uma mente natural, uma mente apenas superficial, uma mente apenas humana, que não obtém a revelação espiritual do Senhor, ela diria: Pedro errou, como eu ouvi um bom pregador dizendo, Pedro errou, Jesus mandou batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e Pedro desobedeceu e mandou batizar em nome de Jesus Cristo. Amigo ouvinte, você admitiria algo como isso? Pedro errou? Pedro desobedeceu? Não! Ele havia acabado de receber o Espírito Santo. Pedro errou sim muitas vezes em sua vida, mas antes de receber o Espírito Santo, antes do Pentecostes, ele negou 3 vezes. Mas depois que ele recebeu o Espírito Santo, a experiência pessoal com Deus, a doutrina de Pedro era sólida, era embasada, era real, era algo que nascia no coração de Deus, havia vindo por divina revelação. Pedro não errou, não desobedeceu a ordem de Mateus 28:19, que Jesus deu para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Pedro entendeu que nome, Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito não é nome. Deus se manifestou como Pai, mas tem nome, Filho, mas tem nome, Espírito Santo, mas tem nome. É como eu, meu amigo ouvinte, medite comigo nos paradoxos da Bíblia, não contradições. Eu sou pai, mas eu tenho um nome. Sou pai da Keren e da Bruna. Eu sou filho do senhor Carlos Alberto e da dona Almerinda. E eu também sou um Espírito Santo, porque um Espírito Santo, santo quer dizer separado, santo é aquilo que não é manchado. E eu fui santificado pelo sangue do Calvário. Sou pai da Bruna e da Keren. Sou filho do senhor Carlos e a dona Almerinda. E sou espírito, limpo, santo, separado. Mas tenho um nome, me chamo Bruno. A mesma coisa é o nosso Deus. Não somos pagãos, somos cristãos. Cremos em um só Deus, como Israel sempre creu em um só Deus. Como Moisés recebeu advertência na Bíblia para crer em um só Deus. Como Isaías pregou um só Deus. Como Jesus falou de um só Deus e Pai.
sobre todos, por todos e em todos, Deus bendito e eterno, Jesus Cristo para sempre. Amém. E aí você vai vendo que Deus é Pai por todos, Criador de todos. Ele é Filho, porque se manifestou como Filho no ventre de Maria. E Ele é Espírito, porque está aqui agora mesmo no estúdio comigo, na forma de Divino Espírito Santo, ensinador de justiça. E Ele diz que habitaria em nós. De que maneira? Na forma Espírito. Ele voltou em Espírito. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas tem um nome. E Pedro entendeu que o nome do Pai era Senhor. O Senhor está acima de tudo. Do Filho era Jesus, porque ele nasceu da Virgem. E do Espírito Santo era Cristo, porque Atos 10:36 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e virtude. Paulo diz que nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. E aí você vai caminhando nas Sagradas Escrituras, nunca saindo das Escrituras, nunca recorrendo a um outro meio, somente na Bíblia. Você vai ver, meu querido ouvinte, que Deus, ou seja, aquele Pai, Filho e Espírito Santo, que Jesus ordenou que batizássemos no nome dele, é justamente este que Pedro o identificou em Atos 2:38, chamando de Senhor, Pai, Jesus, Filho, Cristo, Espírito Santo. E você encontra mais de 3.050 pessoas no livro de Atos dos Apóstolos sendo batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia não entrou em contradição. Eles dizem que Pedro se contradizeu. Não, Pedro não equivocou. Era um paradoxo. Parecia que era errado, mas não era errado, estava certo. Coisas que parecem ser e não são. Parecia ser errado, mas não estava errado, Pedro. Jesus não iria comissionar um irresponsável para responder pelos cordeirinhos, pelo rebanho de Deus. Ele disse em São João 21:15, Pedro, tu me amas mesmo? Amo, Senhor, tu sabes. Amas mesmo? Tu sabes que amo. Amas de verdade, Pedro? Ele disse, tu conheces todas as coisas. E Jesus o comissionou, dizendo, então, apacenta os meus cordeirinhos. Apacenta o meu rebanho. Apacenta a minha igreja. Jesus iria comissionar, ordenar a Pedro se ele estivesse pregando uma doutrina errada, um batismo errado? Jamais. Jamais. Paulo escreveu aos Efésios, um só Deus, um só Senhor. Lá está escrito um só Espírito. Lá está escrito uma só fé, um só batismo. E quando você vê o batismo de Pedro e o de Paulo, você vai ver que eram o mesmo. Atos 22:16, Paulo foi batizado em nome de Jesus Cristo. Atos 19, versos 5 em diante, 1 ao 7, Paulo batizou 12 convertidos de João em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim vai, ao longo de todo o livro de Atos dos Apóstolos. Faltaria tempo para dar tantas referências bíblicas aos nossos ouvintes. E aí nós vamos descobrindo pela Bíblia, meu precioso ouvinte, que o batismo de Paulo foi o mesmo do batismo de Pedro. E a Bíblia diz um só batismo. Ora, é paradoxo. Parecia ser errado, mas não era. Se fosse errado, não estava escrito em Efésios 2:20 que estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Edificados sobre o fundamento e doutrina. Batismo é doutrina. Estamos edificados sobre doutrina apostólica, profética, embasados no que pregaram os apóstolos e os profetas. São os paradoxos. Coisas que parecem ser erradas, mas não são. E aí você vê coisas que pareciam que iria dar errado, mas não deram. Pareciam estar fora da programação divina, mas não estava. Davi parecia estar fora do programa de Deus, mas não estava. Ele era o programa de Deus. Se lembram de Samuel na casa de Jessé? Quando Samuel mandou trazer os filhos de Jessé e trouxeram todos os 6, os mais robustos, os que pareciam ser. Paradoxo é aquilo que não parece ser. Trouxe os que pareciam ser.
trouxeram os melhores, trouxeram os maiores, trouxeram os mais bonitos. Pareciam ser eles o que Samuel iria ungir para ser rei no lugar de Saul. Mas sabem de uma coisa? Depois dos 6 assentados ali na mesa, sabe o que aconteceu? Samuel olhou e disse: esses aí até parecem ser. Tem estatura, tem voz, tem cabelo, tem habilidade, tem os seus doutorados em divindade. Eles até parecem ser. Sabem trocar espadas, lançar flechas. Eles sabem cavalgar, até parecem ser rei. Mas tem uma coisa, não tem nem mais um para apresentar. Eu não senti firmeza nesses que não são paradoxos. Não senti firmeza nesses que não são aqueles que não parecem ser. Às vezes Deus trabalha com o que não parece ser, mais do que com aquele que parece ser. Davi não parecia ser rei. Ele até era o primeiro a sair e o último a chegar. Ele quase não era visto em sua casa. Quem muito é visto, muito é lembrado. Ele quase não era visto, portanto, quase não era lembrado. Davi era o paradoxo da casa de Jessé, o paradoxo da vida de Golias, o paradoxo do reinado de Israel, o paradoxo da vida de Saul. Era Davi o paradoxo. Parecia não ser, mas era ele mesmo. Aquele ruivinho, sardento, aquele desprezado, aquele manchado aparentemente, porém era ele. E quando se introduziu o pequeno Davi ante a mesa de seu pai Jessé, diante de Samuel, o Senhor então cochichou no ouvido de Samuel e disse: derrame o azeite da unção sobre a cabeça do menino. Este é que é o ungido em lugar de Saul. O que não parecia ser era. O que parecia ser errado era certo. O que parecia ser o herege é que estava com a verdade. O que parecia ser a seita oculta, que não era vista, é que era a realidade viva de Deus. No reinado de Israel, Davi era o paradoxo, estava oculto. Não tinha tanto marketing, não estava tanto na mídia, não era tão aplaudido, mas ele era o paradoxo de Deus. Não parecia ser, mas era. São inúmeros os paradoxos da Bíblia. O maior de todos os paradoxos, ou seja, era aquele. É um paradoxo. Uma mulher conceber, uma virgem conceber e dar à luz um filho. Isso é paradoxal. É impossível uma virgem conceber. É um paradoxo. Como que o Deus eterno, que enche todo o tempo e a eternidade, pôde descer e se tornar um bebezinho numa manjedoura. Que grande paradoxo! Deus humanizou. Deus criou uma célula de sangue no ventre de Maria, a qual era o seu próprio filho Jesus Cristo. E Deus Emanuel, ou seja, Deus conosco. Jesus disse: eu e o Pai somos um. João 10:30. Deus em Cristo reconciliando o mundo consigo, nos disse o apóstolo São Paulo. Jesus era o corpo, o tabernáculo. Deus era o espírito daquele corpo, habitou no tabernáculo Jesus. Foi um paradoxo quando ele morreu na cruz do Calvário. Como pode Deus eterno morrendo? Como Deus se tornou humano para morrer por nós? Isso era um grande paradoxo. Porém, isso era para redimir a criação, redimir a humanidade, trazer o homem de volta a si mesmo, trazer o homem de volta à vida eterna. Quantos paradoxos! Que paradoxo, Deus habitando em Cristo. E que paradoxo, pleno século 21. Parece que não é, parece impossível, mas que paradoxo. Da mesma maneira que Deus habitou em Cristo, hoje Ele vem para habitar em seu povo, habitar em sua igreja, habitar em sua noiva. Ou seja, naquela, a esposa do Cordeiro, aquela potencialmente casada com Ele pela palavra, porque Ele se comprometeu com ela. Oh, meu precioso ouvinte, é um grande paradoxo. Nestes últimos dias, você vê que a igreja vive sob promessa de um arrebatamento, que já está em processo, e que se culmina com o rapto
tomada súbita. Ela desaparecerá a qualquer momento da terra. A qualquer momento será raptada deste hospital, deste mundo de pestilência. São os paradoxos da Bíblia Sagrada. Até parece que isso não será mais, porém será. É paradoxo. Isso não é para qualquer um. É para o senhor e a senhora, que no programa de hoje, Deus te levantou a ouvir isso. E quem sabe, pela primeira vez você sintonizou este programa, para Deus te chamar de um paradoxo. Você parecia que não era, mas é. Parecia não ser eleito, mas é eleito. Eu digo eleito, predestinado, filho escolhido, enxergado por Deus, desde antes da fundação do mundo, para crer nesta mensagem. Você é um paradoxo. Assim como Davi foi um paradoxo, assim como Sansão foi um paradoxo, assim como foi um paradoxo dentro da grande Jericó. Tantos melhores do que Raabe. Deus tirou apenas Raabe de Jericó. A mulher infamada ou difamada, a mulher manchada, passado completamente obscuro, mas Deus matou Jericó, matou o seu passado e permitiu a casa de Raabe ser resgatada da amaldiçoada Jericó. Filho de Deus, quão bem-aventurado és tu, em meio ao mundo caindo em pedaços, em meio ao mundo pecaminoso, em meio ao mundo de obscuridade religiosa. Deus te escolheu como um paradoxo, e você nasceu para vencer. Nasceu, sim, para reinar. Você parecia não ser, mas agora você é, porque Deus te escolheu desde antes da fundação do mundo para te dizer, tal como Davi não parecia ser e era, você também não parecia ser e é. Sansão não parecia ser e era, o Nazireu ungido, você não parecia ser, mas é. E assim Raabe também não parecia ser, mas era. Deus te escolheu, Deus te predestinou, Deus te abençoou, em nome de Jesus Cristo. Até chegar lá em Sião, tristeza vem, tristeza vai, a luta vem e se desfaz. Prova daqui é o cristão, vai tropeçando com a cruz, mas quem ajuda é Jesus. Se ele chora é consolado até chegar lá em Sião. Segue o crente confiante em Jesus. Luta vem, mas só não deixe a sua cruz. Siga, vai em frente que Jesus te estende a mão até chegar lá em Sião, confortará teu coração até chegar lá em Sião. Caluniado tu serás, traído se possível for, vendido até por seu irmão, como nos disse o bom Jesus. Basta somente confiar, se isto a ti possível for, até Sião nos ajudará. Dores, mas segue o crente confiante em Jesus. Luta vem, mas só não deixe a sua cruz. Siga, vai em
chegar.